Olá pessoal, estamos aqui começando hoje mais um episódio do StasaCast, aquela edição especial que eu falei com síndicos profissionais. Hoje vai ser um dia muito interessante. A gente está aqui com o Paulo Badin. Eu costumo falar que ele é o síndico do condomínio mais difícil do Rio, que é o cara que conseguiu apaziguar o Cores da Lapa. Mas deixa que ele conta aqui pra gente. Paulo, conta aí um pouco da sua história, o que você fez, conta aí pra gente. Olá Luiz, tudo bem? Obrigado pelo convite. E é sempre bom ficar batendo esse papo assim, né? Que as pessoas acham... é isso mesmo, é bate-papo, cara, aqui é bate-papo. As pessoas acham que síndico é só para resolver problema. Mas enfim, eu fui o primeiro morador, sou o primeiro morador do Cores, né? Eu me mudei para lá, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada, aquecedor, porque eu morava sozinho, fui para lá. E durante esse tempo como morador, eu tinha uma visão do condomínio, né? Como ele me oferecendo serviço, não eu prestando serviço para ele. E eu entendia que podia ser melhor. Eu entendia que muitos dos problemas que o condomínio tinha passava não pela administração em si, mas pelos conflitos que existiam entre as pessoas, os conflitos que existiam entre os síndicos e o conselho fiscal. Parecia que, tipo assim, que o conselho fiscal só existia para poder descobrir algum erro do síndico e não para ajudar o síndico. Ajudar a melhorar, né? O próprio procedimento das coisas, você via, era feita uma pasta, aí a pasta ia para a auditoria, aí depois ia para o conselho poder fiscalizar. Então eu percebi que mudando alguns pontos, a gente conseguiria fazer um condomínio mais apaziguado. E o condomínio mais apaziguado, a chance de crescer, a chance das coisas acontecerem ficam muito maiores, né? Porque quando você tem um condomínio conflituoso, muitas vezes as pessoas votam contra ou agem contra apenas para não ser a favor, né? É conflito. Não ser a favor, eu vou ser contra. Quando o condomínio é mais apaziguado, as pessoas buscam debater realmente as suas opiniões. Querem melhorar, né? Isso. Não querem se opor. É isso, entendeu? Ou seja, se ele diz não é porque você disse sim, é porque ele acha que tem uma outra opinião e você pode... E aí... Até é legal, porque você não olha a pessoa dizendo não apenas por dizer não, mas você passa a prestar atenção na opinião da pessoa que é contrária à sua decisão. Isso faz o condomínio crescer, amadurece, eu chamo que isso é amadurecer o condomínio. Quando os debates que vão, seja na reunião de moradores, seja na reunião de assembleias, são debates para melhoria do condomínio e não só para fazer reclamações das coisas que aconteceram. Não, claro. Eu vou fazer até um parêntese aqui nesse nosso começo, que eu acho que eu comecei muito rápido e nem, vamos chamar assim, nem qualifiquei o condomínio. Não sei se todo mundo sabe exatamente o que é o Cores da Lapa. Então eu vou começar a falar aqui, você me complementa. O Cores da Lapa é um condomínio no centro do Rio. Eu acho que foi o primeiro condomínio residencial de destaque no centro do Rio. Ele foi super alarmado na hora de venda e parece que foi vendido todas as unidades. Quantas unidades são? São 688. 680 unidades em um dia, em 2, 3 horas. Eu lembro que quando foi vendida a construtora, falou, vendi 688 unidades em poucas horas. Foi aquela correria para comprar. Tem unidades de 1 quarto, 2 e 3 quartos. Ou seja, é um condomínio no centro, apartamentos pequenos e apartamentos grandes. Então moram executivos, moram famílias com filhos. Então é um condomínio, é uma cidade. Estudante, é uma cidade. Isso. Então você tem vários interesses, vontades, hábitos diferentes. Então por isso que não fica fácil gerenciar. E além disso, eu costumo falar que é a infraestrutura mais completa de coisas diferentes no Rio, ainda mais no centro, que não tem espaço, né? Eu vou falar aqui o que eu sei que tem lá. Piscina, quadra, churrasqueira, salão de festas. Aí tem um negócio que eu falo que é o único condomínio que a gente tem que tem isso, que tem pista de boliche, lavanderia. O que tem mais, Paulo? Conta lá aqui. Tem academia, 2 andares. 2 andares de academia. Isso. 3 andares de garagem. O negócio é bem volumoso mesmo. Então tem garagem band, que é para a pessoa poder fazer ensaios de música, de teatro. Tem cinema. Tem o cinema. Então tem de tudo no Cores. Tudo tem reserva de espaço. E ainda digo, foi um condomínio que, lógico, é muito difícil você entregar um condomínio que está todo mundo feliz com a obra da construtora. Mas esse deu um pouco mais de briga do que o normal dos moradores contra a construtora. Não vem nem ao caso quem foi aqui. A briga, acho que ainda perdura até hoje alguns pontos. Mas então o condomínio tinha vários conflitos, né? Isso. Então esse que foi, acho que, um desafio muito grande, né? Isso foi bem interessante, porque a gente percebia que
todo mundo queria a mesma coisa, que era resolver, mas cada um de uma maneira diferente. E aí, cada um puxando a brasa mais para o seu lado, não sei se é esse Isso, termo, né? Então, quando a gente se candidatou a síndico, eu estava até comentando com você, uma das coisas que eu fiz foi chamar pessoas para trabalharem nessa candidatura, nessa campanha, vamos chamar assim. Não que eu tivesse concorrentes, mas eu queria que os moradores tivessem interessados na sindicatura. Eu não queria ser síndico por ser síndico. Eu queria que eles entendessem que a gente tinha um plano de trabalho que passava pela participação dos moradores. Porque se você não tem um apoio, você não consegue também tirar do papel as coisas. Não consegue, isso. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu acho que isso foi o diferencial, foi tratar o Conselho Fiscal não como fiscal, mas como consultivo. Ele não era consultivo e eu passei... Então, ou seja, muitas coisas que eu, como síndico, poderia e posso resolver porque eu tenho essa autonomia, eu levo previamente para o Conselho Fiscal. Assim, na hora que eu tenho uma obra, o Conselho Fiscal não vai depois para poder ver se a obra foi... Não. Ele trabalhou comigo na aprovação da obra, ele viu comigo antes quanto custaria a obra, ele entendeu se aquela obra poderia ser uma decisão só síndico com conselho, eu só teria que levar para a Assembleia. Às vezes tem coisa que não precisa nem levar para a Assembleia, mas o conselho sugere, não vamos levar para a Assembleia, e eu levo para a Assembleia. Então, assim, essa interação do síndico com o Conselho Fiscal, que muitas vezes a decisão não era favorável àquilo que eu queria, eu dava a minha opinião, mas as decisões poderiam não ser aquela que eu queria, e eu acatava porque eu entendia que a unidade ali era mais importante do que o meu desejo ou do que o desejo do conselho especificamente falando. Isso foi o diferencial. Isso fez com que não tivesse mais aquela preocupação do conselho se ele estava sendo atendido, se não estava sendo atendido. Ou se as decisões que o síndico estava tomando estavam de acordo ou não com o condomínio. Isso aí vai dando tranquilidade. Estava todo mundo alinhado. Com tranquilidade, a pessoa trabalha em olhar as coisas boas e não se preocupar com as coisas ruins. Isso é na relação qualquer relação é assim. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante. Você sabe que eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa de informática, tenho uma cervejaria, enfim, são essas coisas que a gente vai fazendo na vida. Foi trazer para o Cores um conceito de gestão de empresa. Então, ou seja, primeiro, entender de que o condomínio é uma empresa onde os proprietários dos apartamentos são os sócios da empresa, são os acionistas. É exatamente isso. O proprietário do apartamento, ele quer a valorização do seu imóvel, que nem um acionista de uma empresa quer a valorização da empresa. A segunda coisa que eu fiz o pessoal trabalhar, hoje nós temos 70 e poucos colaboradores lá, que eu fiz eles entenderem, é de que cada morador é um cliente. É um cliente que paga todo mês para ter um serviço. Então ele tem direito de ter um melhor serviço pelo que ele paga. Não é tipo, estou pagando as coisas. Não, é cliente, não é cliente. Então esse entendimento ajudou muito na qualificação do condomínio em si. Essas duas coisas foram muito importantes. A outra, não menos importante, é fazer o pessoal entender que orçamento não é dinheiro, dinheiro não é orçamento. Ou seja, se eu tenho um orçamento aprovado, não importa se eu tenho muito mais dinheiro do que aquele orçamento, eu não posso gastar mais. Eu só posso gastar o que foi aprovado pela previsão orçamentária, o que foi aprovado pelos moradores. Então, às vezes, fala assim, não, mas você tem dinheiro, pode fazer isso. Se não tiver no orçamento, eu não posso. Eu tenho que levar para os moradores aprovarem se eu posso usar aquele dinheiro. E eu posso dizer que essa situação do síndico que vê que tem dinheiro, vai gastando e se esquece que tem um orçamento que ele tem que respeitar, é um dos principais problemas que tem financeiramente nos condomínios. E depois gera briga, contestação. Perfeito. Né? Eu vou dizer para você, quando eu peguei o Cores, eu estou no meu quarto mandato, né? Quando eu peguei o Cores ele tinha um total de 600 e poucos mil reais. Em caixa. Isso vindo de conta ordinária, fundo de reserva, mas também de espaços de reserva. Só que o dinheiro do ordinário, as pessoas se iludem um pouquinho. Não, eu tenho 300 mil na minha conta ordinária. Tá bom, quanto que é a sua taxa condominial total? Aí é 320, você não tem nem, está devendo 20. Porque você tem que ter dinheiro para o próximo mês, não para o mês vigente. Isso é uma situação administrativa
que você paga no mês de outubro as despesas que você contraiu em setembro. Só que você está usando o dinheiro de outubro para pagar as despesas de setembro. O que acontece? Em algum momento você vai faltar o dinheiro. Então a gente trabalhou em cima disso de uma forma muito, muito séria. Eu acho que foi você mesmo que uma vez falou da necessidade do condomínio ter pelo menos 2 vezes o valor da taxa de recursos, recursos no fundo de reserva, né? Que o fundo de reserva sadio seria aí 2 vezes. Enchia o fundo de reserva e guardava lá, né? Isso. Então, resumindo, o Cores da Lapa hoje tem quase 5 milhões de reais em caixa. Condomínio rico, então. É rico mesmo. Então, a gente fez uma obra de fachada que custou 3 milhões de reais. Essa obra tinha 24 parcelas. Das 24, 12 nós pagamos. Não precisou cobrar dos restos dos moradores. Ou seja, metade foi paga pelo condomínio. E continua com dinheiro. Isso que é interessante. O pessoal vê que o Cores da Lapa é praticamente que você gerenciar uma cidade. Isso. Os números já são milhões, né? Isso. Poucos condomínios do Rio se falam de milhões para lá, milhões para cá. Então, se você não fizer uma gestão profissional também, o buraco é muito grande. Muito grande. E o que a gente fala? A Estasa já administra o Cores da Lapa há 11 anos. Então, a gente pegou várias... O Paulo falou que está lá 6, né? Eu fui primeiro, como síndico, sim. Como síndico, 6. Então, a gente mandato, pegou 5 anos antes com outros síndicos. E era um desafio muito grande. Eu lembro que a gente ia para a Assembleia, era só briga na Assembleia, todo mundo querendo derrubar o síndico. Aí, a próxima eleição, a gente tinha 4 candidatos se matando, fazendo campanha. Aí você ganhou. Como que é a eleição hoje em dia? Dá para a gente conversar as últimas 3 eleições lá agora. A primeira eu ganhei, né? Tinha outros concorrentes, Isso. eu ganhei. A segunda tinha um concorrente e eu ganhei com, sei lá, mais de 100 votos de diferença. É o que a gente fala, uma eleição que tem em torno de 150 votos. Em média, Vê o tamanho do condomínio, né? Voto pra caramba. Porque condomínio tem 50 votos. Podia ter mais gente, né? Porque você tem o inadimplente que está lá, onde aí vai eu o tive 132 e a pessoa teve 24, 25. 150, e nos 2 últimos, eu fui eleito por unanimidade. Nas 2 últimas eleições, eu fui eleito por unanimidade. Não, nem aparece mais. Por quê? Porque o resultado é muito bom. É isso. Desculpa. Mas a pessoa olha lá e vê. Não, respeita o orçamento, tem dinheiro, o condomínio funciona. Claro, é maravilhoso? Não. Às vezes você vai ter problema na portaria, vai ter problema na limpeza, vai ter problema numa manutenção, porque o condomínio é orgânico. Se você pintar essa parede aqui agora no condomínio e virar as costas, quando você botar ela pode estar suja. E a impressão que tem para o morador é que ela não foi pintada. E sempre você toma alguma decisão que... eu gosto assim, não agrada outro. Tem como. Isso faz parte. Isso faz parte. Então não é assim, mil maravilhas, não. Mas eu posso dizer para você que o Cores hoje é um condomínio diferenciado. E onde é que eu posso te falar algumas coisas que são interessantes? Primeira, toda vez que eu vejo alguém do Airbnb falar assim, o condomínio é muito difícil de entrar, eu fico feliz, porque é sinal que a minha portaria está funcionando. É verdade. E elogiam sempre a parte do paisagismo. Por quê? Porque quando a pessoa sai da Lapa e entra no Cores, é um outro visual, é um outro cenário. E as pessoas que visitam elogiam. E aí, tem aquela entrada, e aí vou ter que puxar um pouco do meu lado também. O Cores me faz receber propostas para ser síndico de outros lugares. Entende? Ou seja, a pessoa chega e fala, mas quem é o síndico? Eu falo, então, eu quero que esse síndico seja do meu condomínio. Conta pra gente essa transição, esse é um ótimo ponto, porque você era morador, usava o prédio como morador. Falou que usava basicamente, o que era do prédio que você falou que usava? Eu jogava muito pinball. O prédio tinha máquina de pinball. Tinha máquina de pinball, né? Tinha fliperama no prédio. A gente mudou agora para fliperama eletrônico, né? Mas tinha... Agora é o quê? Agora é videogame. É videogame. PlayStation lá no meio. Então, tem isso lá. Então ele usava basicamente isso. Disso aí começou a interagir mais, entender mais as coisas e virou síndico. Isso. Depois de muito tempo, falou assim, será? Tô lá. Tudo dá certo. Será que eu não tenho dom para esse negócio? E começou aí. Como é que foi essa transição? Tem uma passagem muito boa. Tem uma passagem muito boa, Luiz. Eu não pensava em ser síndico em outros lugares. Né? Até porque ser síndico é desgastante. É desgastante. Não é difícil. A administração não é difícil. A relação é difícil. É verdade. Né? Porque você trata com pessoas que muitas vezes têm ali a vida dela. Né? Então, como diz minha esposa, você tem que ser psicólogo, engenheiro, arquiteto, administrador, matemático, recreador infantil, tem que ser tudo para ser síndico. Mas, enfim,
Teve um cara que era presidente do Conselho Fiscal de um outro condomínio, estava buscando um síndico. Aí ele chegou lá no Cores, gostou muito do Cores, virou para amigo dele que morava lá e perguntou: vem cá, quer um síndico para cada bloco? Lá são 6 blocos, né? Não, é um síndico só que toma conta de tudo e funciona assim, não funciona. Tá? Aí perguntou pro cara: você gosta dele? Ele falou assim: não, eu não gosto dele, eu não me dou com ele, acho ele um cara, assim, eu não tenho relação com ele, mas ele é um ótimo síndico. Então, foi o que o cara falou: pô, eu não estou contratando um amigo, eu quero contratar um síndico. É então, isso. Provavelmente porque ele deve ter pedido alguma coisa, eu disse não. Porque assim, né? Quando você diz sim, você é o melhor síndico do mundo. Na hora que você diz não, você virou o maior inimigo da pessoa, né? Mas tem que falar não. Tem que saber dizer não. Tem que saber, às vezes, ser impopular em alguns sentidos para se manter a regra do condomínio, para se manter a ordem do condomínio, para se manter a justiça. A justiça é você tratar todo mundo da maneira igual, dentro dos princípios das regras, entendendo o problema de cada um. Claro. Entendeu? Porque você precisa entender o problema de cada um, porque tem moradores que têm problemas diferentes. E, às vezes, um morador, para conseguir cumprir aquela regra, ele tem mais dificuldade que o outro. Então, você tem que ajudar esse morador a cumprir a regra. Não é? E cumprir a regra passa, muitas vezes, por multar, mas passa muito mais por você entender a dificuldade do morador e ajudá-lo a cumprir. Porque o condomínio não quer dinheiro por causa de multa. O condomínio quer que a regra seja cumprida. Que é isso. Então, esse é um... O condomínio não tem o objetivo de dar lucro, né? Ele não quer dar lucro. Ele e aí a gente acabou pagar as contas, né? Sendo convidado para trabalhar em outros condomínios. Esse foi o segundo? Foi. Então, aí, assim, tem tido outros convites, né, Luiz? Você sabe disso. Mas é para ser síndico em tempo integral. Aí não dá para mim, porque o Cores me absorve muito. É lógico. Mas nós temos feito um trabalho bem interessante de apoio a síndicos, sabe? Por exemplo, vamos dar exemplo, a Estasa tem um condomínio que ela coloca um síndico, né, um preposto. E aí esse preposto precisa de alguém que esteja lá ajudando, ou que frequente a assembleia, ou que trate com ele um apoio melhor na parte do entendimento do condomínio. E aí eu passei a fazer isso também, fui chamado por alguns síndicos para poder ajudar nesse cenário, porque a gente entende muito da parte de previsão orçamentária, entende muito da parte de relacionamento, de tratativas com o conselho. E naturalmente ficou especializado em grandes condomínios, né? Mais complexos. Eu posso dizer a você que normalmente é condomínio tipo clube que eles chamam, né? E condomínio tipo clube normalmente é de 300 e poucas pessoas, unidades para cima. Aí tem dezenas de funcionários, próprios ou terceiros, mas tem dezenas de pessoas. Isso foi uma coisa bem interessante que você comentou, né? O Cores tinha todos os funcionários eram terceirizados. Eram todos. E eu posso dizer a você que tem alguns síndicos que ainda preferiam que fosse. E de um cenário de comodismo, também é melhor. Você manda, substitui, troca, faz a concorrência, muda, não tem que se preocupar. Não foi trabalhar 2 horas tem um substituto lá, né? Não foi nada disso aí. Mas a gente, num desses modelos de melhoria financeira para o condomínio, a gente começou a perceber que às vezes tínhamos problema com as empresas que você contratava, dentro da evolução do contrato. E aí resolvemos arriscar. Claro, estudamos o assunto, tratamos o assunto. Eu tenho experiência como gestor de empresa, então sei tratar a contratação de funcionário. E a gente trouxe para dentro de casa alguns postos. Então a portaria é nossa, não a administração em si, que ela é Estasa ainda. Até Estasa. Mas o atendimento, né? As pessoas do atendimento, as pessoas que atendem ali o morador para poder... Aquele atendimento normal de entrega de mercadoria, mas principalmente a portaria, que foi o maior desafio. Lá o Cores, diferentemente de alguns condomínios, o Cores tem 3 portarias. Portarias que funcionam 24 horas por dia. Então você tem que ter 4 turnos diferentes de gente, são quase 30 porteiros, quer dizer. Então você tem que estar o tempo todo preocupado, fazendo funcionar. E são regras. E é interessante, porque se a portaria é terceirizada, ela tem um tipo de regra. Se ela é do condomínio, ela tem outro tipo de regra. Quando ela é terceirizada, o descanso é de 1 hora por noite. Quando ela é do condomínio, o descanso é de 2 horas. Então você tem que... É outro sindicato. Outro sindicato. Então você tem que se preocupar com isso tudo. O primeiro ano foi muito, muito difícil. Mas depois
eu posso dizer para você. É porque no primeiro ano você bota assim, sei lá, 20 funcionários. Eu lembro que foi um pouco mais por aí, um pouquinho mais de 20. 24. 24. Então entraram os 24. Você acha 24 pessoas. Aí se no primeiro ano tem um que não vai bem, que aí você troca. Vê que 24 então tem você 26, fica trocando aí o 28. outro. Não, então de vez em quando os 4 que você contratou veio errado, esse cara não serviu, tem que trocar. Perfeito. Depois de um ano, engata, né? Engata e vai a equipe, né? E todos têm seus problemas particulares, mas a gente passou a ter um resultado bem interessante depois, um time bom. E isso é uma coisa importante. Quando a gente resolveu colocar o condomínio com um funcionário orgânico, eu não diminuí o valor da taxa de condomínio. Eu peguei a diferença e criei o quê? Porque economia, o fundo do 13º, o fundo de rescisão trabalhista, o fundo de férias. Isso ou seja, por quê? Porque eu percebi que nos condomínios orgânicos, chegava no 13º, faz cota extra, pagar 13º. Ou tinha férias, a gente não tem. Não, exatamente. Não tem, porque não tem. Quando você tem o terceirizado, a nota que você paga são 12 notas e está tudo incluído. Isso aí. A mesma coisa para dentro. Mas se você não guarda o dinheiro, você fala, não, tá mais barato, mas eu não guardo o dinheiro, depois vou fazer uma rescisão, não tem dinheiro. Isso dá mais trabalho? Claro que dá mais trabalho. Mas hoje não. O morador do Cores da Lapa não se preocupa se tem 13º, se não tem. Tá lá. O dinheiro já está separado, tá? Então isso foi Não, e aí você falou que você consegue guardar até para as grandes obras. Isso. Parte da grande obra está em caixa, então Mexemos agora uma obra na garagem, 400 e poucos mil reais, dinheiro de caixa. Não tem. É interessante. O morador só fica porque a obra é 100 mil, 200 mil, 300 mil, são as pequenas. O morador vai. O morador pergunta o seguinte: eu vou ter que gastar alguma coisa? Não, então tá, pode fazer. Normalmente é assim. Ele se preocupa se tem que pagar mais. Se o dinheiro tem, ele já. Não, eu vejo que o Cores, assim, é um condomínio no centro, grande, aquele condomínio de difícil gestão. Fala assim, pô, então ele vai sobreviver. Não. O que eu falo? O Cores hoje conseguiu fazer coisas da modernidade. Conta a história, vocês foram os primeiros condomínios que colocou as placas solares na cobertura e ainda tem complemento na fazenda, né? Isso mesmo. A gente já tem, vai para o 5º ano, que a gente instalou energia solar, fizemos uma comissão de moradores, fizemos uma concorrência, foi instalada energia solar e a gente foi um dos pioneiros mesmo de condomínios ali. No centro da cidade, eu acho que foi o primeiro a botar energia solar. Tem muito pouco condomínio que tem. Isso. Tem uns 5 anos já, não tem? 5 anos e o nosso contrato de aquisição é de 10 anos, depois as placas são nossas e aí a gente também contrata de fazenda. Por incrível que, assim, mais do que gerar economia, gerou que o aumento da conta de luz não foi tão sentido pela gente, porque nós tivemos esse modelo, né? Isso é bem interessante. Agora nós estamos passando por algumas reformas lá que vamos fazer, modernizar a brinquedoteca. A nossa academia, cara, é uma academia que tem 12 esteiras, tem quase 20 aparelhos de musculação. É uma coisa muito... E você tem que administrar isso tudo. Não é fácil, mas não é difícil. Entendeu? Se você coloca o pessoal que trabalha com você no mesmo foco, no mesmo objetivo que o seu, as coisas vão indo e é isso que a gente consegue. É o que não pode deixar a gente ver desses condomínios, é que só fica assim 5 anos sem fazer nada. Aí fica tudo destruído. Aí começa a virar briga, porque tem a pessoa da academia que gosta, que reclama que tá ruim, a brinquedoteca tá ruim, aí tudo tá ruim, aí vai falar, temos que mudar tudo, não tem dinheiro? E aí o que eu digo é o seguinte: ter dinheiro ajuda o condomínio a estar preparado para enfrentar todas essas mudanças. É o dinheiro. Mas o dinheiro... Eu dizer outra coisa. A gente aumentou o condomínio no primeiro ano que a gente entrou. No primeiro ano a gente aumentou. O aumento previsto era 18% e a gente aumentou 11%. Eu não vou esquecer que teve um morador que falou: você vai pedir 11% e daqui a pouco vai vir aqui para pedir mais os outros 7%. Eu falei: tudo bem, deixa eu pelo menos tentar com 11%. E ficou só com 11%. Depois a gente passou 4 anos seguidos sem aumentar o condomínio. Não teve reajuste. Teve a pandemia, a gente conseguiu diminuir o valor, assim, a gente não cobrou fundo de reserva e conseguiu diminuir algumas coisas e sem reajustar. Esse último ano eu reajustei porque eu mostrei para ele o seguinte: nós temos dinheiro, mas a diferença que vai acontecer entre o que nós vamos arrecadar com o que nós vamos gastar em termos de despesa ordinária vai ser maior. E aí vamos ter que aos poucos porque você sabe que quando sobra dinheiro no ordinário, na Assembleia decide se volta para o bolso dos moradores, se pode usar, o que é para fazer, porque o dinheiro não é do síndico, o dinheiro não é do condomínio, o dinheiro é dos moradores. Então eles têm que dizer: não, eu quero de volta meu dinheiro. Eles podiam pedir de volta, não tem problema. Mas eu estava mostrando que aos poucos isso aqui ia ser comido, daqui a pouco a gente não tinha mais essa gordura,
né? E a diferença entre o que nós estávamos recebendo e o que a gente estaria gastando ficaria maior. Precisaria fazer um aumento muito grande, o que aumentaria a inadimplência, aumentaria um monte de coisa. Então eu falei, vamos reajustar só um pouquinho, que assim pelo menos não pesa para ninguém e não fica essa diferença grande. E isso está acontecendo. E a gente consegue. Não, sensacional. Responsabilidade com o dinheiro mais difícil não é o seu, é o dos outros. Responsabilidade com o dinheiro dos outros é fundamental para que o negócio dê certo. Conta para mim então, em quantos condomínios hoje você está ou síndico, ou ajudando, ou participando de alguma coisa? 5 condomínios. Então 5 condomínios, todos condomínios grandes, relevantes. Não, um deles um pouco menor. Menor um pouco, mas os outros, o Cores e os outros 3 no caso, são de tamanho grande. Um na Barra da Tijuca, um lá em Vicente Carvalho, são 2 na Barra da Tijuca, na verdade, e tem esse de Lanes Dias que é um pouco mais... E se aparecer mais? Pega ou não pega? Como síndico mesmo, só se eu não for mais do Cores. Porque o síndico, se você é síndico presente, você tem que estar presente no condomínio, tem que estar lá. É muito difícil você pegar mais do que um. Porque senão você não vai se dedicar direito. Então, né? Que é diferente de um gestor predial. Tá? É diferente. Agora, como síndico, para você poder estar, sei lá, 2 dias na semana de um, 2 dias na semana de outro, aí você consegue pegar isso de uma maneira melhor. Entendeu? Então eu já falo assim, condomínio grande, quer ajuda de Paulo Badin, já tá o Jabá aqui, já procura ele. Jabá, manda, eu não sabia que tinha esse Jabá, manda aqui nos comentários que a gente passa contato. Não, mas assim, a gente tem feito um trabalho bem legal nesses outros condomínios e sempre elogiado, isso me deixa com muito orgulho, muito mesmo, cara. Muito. Não, mas é legal, eu acho que é isso, eu acho que para a cidade acontecer, a gente precisa resolver a nossa casa. Começa a nossa casa, aí começa a funcionar. E eu queria inverter o Jabá, posso? Claro. Então tá bom. É claro que a gente recebe sempre, né, empresas que querem administrar o condomínio, isso é muito normal, né? Muito normal. Mas eu posso dizer que desde o primeiro ano que eu tive lá, o apoio que a Stasa tem dado para a gente tem sido muito importante para que esse sucesso aconteça. A gente, claro, tem demandas novas, demandas diferentes, você sabe disso. Muito, né? Aos poucos a gente conseguiu encontrar um padrão de trabalho, tanto que tem muito tempo que não se muda mais nada, né? No cenário, né? E a resposta rápida e assertiva da Stasa facilitam para que a gente exerça melhor o nosso trabalho lá, entendeu? Então isso funciona bem. É o que eu falo, a gente como administradora, eu falo isso para todo mundo. Vai falar, mas a Stasa não erra? Não. Imagina, a gente paga 3.000 contas, não, 3.000 salários por mês de funcionário. Aí eu falo, pago 3.000. Se eu erro nesse mês super bom, errou 3.000. Mas um funcionário foi o premiado que recebeu o salário dele errado, vai dar problema. Então você tem que tentar realmente diminuir ao máximo, porque você impacta a vítima, vamos falar assim, a pessoa do problema. E não tem como, a gente pagando 10.000 contas todo mês, 3.000 folhas, alguma coisa escapa e erra. Mas eu acho que o mais importante é que a gente tenta correr atrás, corrigir rápido, rever o processo, o que a gente está fazendo errado. Isso é um desafio, eu vou te falar, isso aí a gente aprendeu muito com Cores. Um dos condomínios que mais demandou da gente para a gente aprender. Eu lembro da tua assembleia e pegar os outros grandes. A gente pegou muito condomínio grande em cima do Cores, porque a gente aprendeu com Cores. O Cores é um grande desafio. E eu posso dizer que é interessante que o pessoal que trabalha lá fala isso. São Paulo, quem trabalha no Cores trabalha em qualquer lugar, porque a gente aprende muito aqui. É um desafio muito grande, isso é muito legal. E tem sido legal para mim também, sabe? Dentro desse processo novo de querer ser síndico, de entender que ser síndico é você administrar como empresa um condomínio, né? Ou seja, trazer um caráter profissional realmente para o condomínio. Isso tem sido muito bom para mim, tem me feito crescer bastante e permite que eu preste um serviço legal para os condomínios. Eu estou muito satisfeito. Não, legal. Muito bom, muito bom. E aí, obrigado, Paulo, faz alguma coisa que ficou aí ou você acha que... Não, acho que dentro do cenário bem, bate-papo a gente tem história pro dia todo, né? Não, mas legal. Muito obrigado pela participação. Síndico que não tem história não é assim, né? Exatamente. Tem história pro dia todo. Só se começou agora, né? Só se começou agora. Mas muito obrigado. A ideia nossa é essa mesmo, é bater um papo, contar a realidade, o que acontece, porque eu acho que os outros síndicos aprendem com isso. Não adianta você achar que você vai aprender tudo lendo um livro ou um manual. Não é, né? O maior desafio é o dia a dia, né? O dia a dia. Né? Tá bom. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Pessoal, então, encerramos hoje aqui com Paulo Badin, síndico do Cores da Lapa, um dos condomínios mais, assim, famosos do Rio de Janeiro e muito importante, acho que o condomínio mais marcante aqui da Stasa hoje que a gente tem. Obrigado. Obrigado, pessoal.
As opiniões deste podcast não são recomendação de investimento, de fornecedor ou do que deve ser feito. São apenas dicas e histórias baseadas na nossa experiência ou de nossos convidados, que esperamos poder contribuir para a sua própria tomada de decisão.